Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast. Essa semana nós tivemos rodada de playoffs da Champions League, as eliminatórias também da FA Cup, transferências e uma rodada de atraso aí do Liverpool na Premier League. Eu, Matheus, não poderia falar isso sozinho, está aqui comigo o Thiago. Tudo bem, galera? Platini. Fala, galera, belezinha? Lucas. Opa, rapaziada. E André. Tudo bom, pessoal? Bom, dando sequência aqui, vamos falar de Liverpool. Tivemos uma surpresa. Liverpool eliminado da FA Cup. Não consegue mais cumprir a tríplice coroa nessa temporada. E o melhor de tudo, ou pior de tudo, foi eliminado por um time que está na zona de rebaixamento da segunda divisão. Enfrentou o líder da Premier League, líder isolado. E conseguiu surpreender Uma o time. zebra. Conseguiu surpreender o time de Arne Slot. É uma das competições mais renomadas da Inglaterra, se a gente listar aí as duas Copas. Ela é de maior relevância, né? Tem muito prestígio. E o Liverpool está na final da Carabao Cup. Então, assim, não entendi o que aconteceu nesse último jogo. Mas para poder comentar disso, André, Arne Slot, primeira eliminação no comando do Liverpool, e foi por um time de segunda divisão. Foi um jogo muito truncado, né? Contra um adversário da segunda divisão, o vice-lanterna, que deve provavelmente ser rebaixado para a terceira divisão. Eles fizeram um jogo duro e conseguiram a vitória através de um gol de pênalti do Ryan Hardy no comecinho do segundo tempo. E acredito que nem o torcedor mais otimista do Plymouth imaginava essa classificação contra o maior da Inglaterra. Realmente o Plymouth Argyle, né, teve aí uma grande upset victory, né, em cima do gigante Liverpool, né. Acredito que isso não arranha em nenhum pouco essa campanha perfeita do Liverpool que vem fazendo na temporada. Porém, é uma surpresa, assim, o time do Liverpool, mesmo que teve uma mescla ali da molecada jogando e também com alguns ali dos seus veteranos, né, que fizeram partidas muito ruins, né, abaixo do que se esperava, né. Então acho que os moleques da equipe do Liverpool que jogaram são os últimos dos culpados, né. Porém, aí brilhou esse camisa 9 aí, o Hardile, e realmente o Liverpool segue aí firme e forte aí, mirando Premier League, Champions League, mas é uma grande surpresa porque vinha o sonho, né, da tríplice coroa, né, porque a FA Cup é muita tradição e infelizmente para o Liverpool nesse momento agora está eliminado por um time vice-lanterna da segunda divisão. Então, mas esse resultado para o Liverpool, ele ainda pode conquistar a tríplice coroa, não é a tradicional, mas ele está na final da Copa da Liga Inglesa. Então, ele ainda vivo na Champions, líder da PL. Então, o Liverpool ainda sonha com 3 competições. E só para completar, o Liverpool foi com o time reserva para esse jogo. Mostra que a equipe estava longe de ser uma prioridade do time. O foco continua sendo Champions e Premier League. Tem uma boa vantagem aí para o Arsenal. Essa eliminação não arranha o que o Liverpool vem fazendo nessa temporada. Eu também acho que o Liverpool não estava colocando a lista de prioridades, mas também acredito que o time de reserva do Liverpool é muito superior. Mas era uma obrigação vencer, né? Se você vê o tamanho, né, a diferença, né, de qualidade, né, ainda assim, claro, a gente vê que é um jogo que o Liverpool poderia tranquilamente avançar, né? Mas é vergonhoso, né, pro tamanho do Liverpool perder para um time de segunda divisão, porque a diferença de qualidade é muito grande, né? Gigante, tem uma diferença gigante. Mas o Liverpool não foi o único Big Six eliminado nesse último final de semana. Chelsea também foi eliminado na FA Cup. Chelsea que vive uma temporada muito instável. E não é só essa temporada, as últimas também foram desse jeito. E o Chelsea foi eliminado por um time que está jogando na Premier League. É um time que às vezes atrapalha muito os gigantes, que é o Brighton. O Chelsea atualmente é o quarto colocado na Premier League, mas foi eliminado pelo Brighton pelo placar de 2-1 fora de casa. Mesmo assim, eu acredito que o torcedor do Chelsea não esperava essa eliminação tão precoce assim na competição. Lucas, Maresca não, pelo visto, não está conseguindo organizar essa equipe do Chelsea. Eliminado da FA Cup também. 2-1 para o Brighton. Mais uma partida ruim do Chelsea. Conseguiu ter mais a posse de bola, porém não criou nenhuma grande chance durante o jogo.
É um time muito jovem, era normal oscilar, porém é uma eliminação que afeta o ânimo do time, porque era uma competição que o Chelsea podia ganhar. Tem a Conference, que é uma competição de menor tradição, para o Chelsea é obrigação vencer. A FA Cup podia ser esse título dessa temporada, já que na Premier League não tem mais chance. Na Inglaterra fala-se muito como o Chelsea não consegue criar chance pelo lado. O Sancho e o Neto não conseguem desenvolver um bom futebol, eles ficam muito presos pelo lado do campo. Então, está sendo muito criticado o Enzo Maresca, porém é um time jovem. Acho que para a próxima temporada existe um otimismo ali do Chelsea voltar a ser protagonista. Vai ter contratação, o Estevão chegando, Kendrick Paz. O futuro para o Chelsea pode ser muito próspero aí no campeonato inglês. Realmente, lembrar, né, que o primeiro gol ali que saiu, né, de uma jogada criada do Palmer, né, que foi ali logo aos 4 minutos, né, ele já praticamente cruzou, né, aquela bola, só que o goleiro foi muito infeliz, né, o goleiro que faz uma boa temporada, é um bom goleiro de seleção, né, mas falhou, assim como muitos bons goleiros também já tiveram suas noites de azar. Teve ali a falha, o gol do Palmer, depois aí teve até o empate, né, saindo o gol do Rutter, né, que foi aos 11 minutos. E depois o Tosin, né, tinha até afastado mal essa bola lá. E aí sobrou, né, pro atacante fazer o gol. E, enfim, aos 56 minutos teve essa virada de jogo aí, né? Mas eu acho que o Chelsea, sei lá, eu tenho a sensação que o Chelsea ainda precisava de uns caras mais. Uns jogadores mais cascudo, né? Mais experiente, né? Mas também, por outro lado, a gente entende que todo esse investimento do Chelsea é para um time mais jovens, para conseguir um feito a longo prazo, né? Mas fica aí a sensação que o Chelsea realmente, como o Lucas disse, poderia conseguir vencer essa competição, né? Podia chegar longe, né? Ou pelo menos aí estar numa final, né? Brigando. Mas ficou essa virada do Brighton aí surpreendendo e conseguindo avançar aí na FA Cup. E o ataque do Chelsea muito infrutífero, né? 7 chutes e somente um chute a gol. Então, realmente, o Enzo Maresca vai ter um trabalho para recuperar esse ataque, caso queira realmente a vaga para Champions e talvez o título da competição europeia. E lembrar a dificuldade também que o Nkunku, né, encontrou nesse jogo, já que ele não é realmente um camisa 9, né? Então, por mais aí que o Lucas não goste tanto do seu camisa 9 atual, que é o Nicolas Jackson, ele faz um pouco de falta aí, porque querendo ou não, dentro do que ele pode, ele consegue fazer, né, os gols que o Chelsea precisa, né? Pois é, torcedor do Chelsea. Fica difícil assim. Foi eliminado pela Carabao Cup, eliminado pela FA Cup agora. Está distante da Premier League, né? Liverpool cada vez se isolando mais. Qual será o objetivo da temporada do Chelsea? O que restou para o Chelsea nessa temporada? É difícil, mas a gente segue acompanhando aqui e novas atualizações do Chelsea a gente passa para vocês. Também foi eliminado nessa última rodada da FA Cup, Tottenham. Mas o Tottenham foi eliminado por um clube que fez um baita investimento, né, nessa última janela, que é o Aston Villa. 2-1 para o Aston Villa, jogando em casa. Um gol que saiu ali no início do jogo. O Ramsey fez o gol ao primeiro minuto de jogo. Na sequência ali foi o Morgan Rogers fez o gol, fez 2-0. E o Tottenham, ali no apagar das luzes, 90 mais acréscimos, diminuiu, mas já tinha decretado essa derrota e mais uma eliminação para o Tottenham, que vive uma fase difícil há alguns anos. O Tottenham, não é mesmo? Mais uma eliminação, mais uma competição que não vai vencer e mais um ano que se acumula aquela seca que parece que é eterna, né, do clube da capital. O Tottenham, essa temporada, tá com um time bem fraco, né? Eles acabaram, depois da saída do Harry Kane, não reforçando o time, né? Com grandes jogadores, trouxeram algumas apostas. Apostaram muito também no Richarlison, né? Já tava lá com o Kane, mas ele estava sendo preparado para ser, tipo, não do mesmo nível, né? Mas um substituto do Kane, mas ele não consegue se firmar, tem muitas lesões essa temporada. O Tottenham também está sofrendo muito com lesões, vários zagueiros machucados, principalmente na defesa, goleiro. Tiveram que contratar recentemente goleiro. Então, é um problema muito sério o Tottenham nessa temporada. Eu não vejo grandes perspectivas, não. Só para lembrar também, né, o Aston Villa, né, a primeira vez em 10 anos, né, que chega aí às oitavas de final na Copa da Inglaterra, né? Tanto que a última vez deles foi em 2015, né, que chegaram à final, né, inclusive contra o Manchester City, né?
E, assim, vinha sofrendo, né, para conseguir avançar, né, já de um bom tempo. E, enfim, é um resultado que, como o André disse, né, o Tottenham cada vez mais vai passando aquela imagem de mais do mesmo a cada ano. É um time que investe, entra técnico, às vezes a gente vê bons jogadores atuando lá, Bons jogos mas também contra o sim, Big Six. tipo assim, às vezes eles até conseguem atrapalhar né, muitas das vezes os Big Six que estão ali brigando por coisas maiores, mas na hora de emplacar, que você acha que o Tottenham vai emplacar, parece que falta alguma coisa, é muito difícil de dizer, né? O que faz o Spurs não conseguir emplacar, né? E só para lembrar também que o próximo jogo do Tottenham é contra o Manchester United, né? E o Aston Villa vai enfrentar o Ipswich Town. Como essas lesões do Tottenham prejudicam até os jogadores saudáveis, né? O Son, que é tecnicamente o melhor jogador do Tottenham, tá jogando fora de posição, jogando como centroavante, e nessa temporada ele não vem fazendo bons jogos, tá jogando muito abaixo por conta de não estar na sua posição. O Tottenham, ele em alguns jogos até consegue jogar bem contra o Aston Villa. Ele produziu ofensivamente, porém, como é um time que gosta de ficar com a bola, ele não treina para se defender sem ela. E fica muito exposto, porque não consegue ficar com a bola, toma muitos gols. Por mais que produza ofensivamente, os jogos do Tottenham sempre envolvem muitos gols. É um problema que o Anfield vai ter que resolver para essa temporada. Eu queria saber dos amigos quanto tempo o Tottenham dura ainda como Big Six, né? Porque tem outros clubes também investindo muito, com elencos competitivos, e o Tottenham seguindo, sem vencer. E se você pegar outros clubes do Big Six que também não estão bem das pernas, o Chelsea, o Manchester United, eles ainda vêm de conquistas, né? Se pegar um recorte aí de, sei lá, 10 anos, o Chelsea ganhou tudo. Ganhou Champions, ganhou Premier, ganhou Mundial, e o United vem de Copas, né? Vem de título de Copa da Inglaterra, de Europa Carabao, League também, né? Conquistou um título aí, Europa né, League. no cenário internacional. Exatamente. Então, Intercontinental, né, no caso. quanto tempo dura essa equipe como o Big Six? Pois é, um belo questionamento para o torcedor do Tottenham, que a cada ano sofre uma eliminação diferente, uma eliminação surpreendente. E a gente segue aqui com Manchester United. O estraga final de semana não foi estraga final de semana por conta de Maguire. Fez o gol ali ao final do jogo. Um gol polêmico, vamos comentar sobre isso. 2-1 em cima do Leicester City. Platini, Manchester United sofrendo. Foi um jogo difícil, mas sai com a vitória, se classifica. Um dos City e Manchester United estão classificados do Big Six, então, querendo ou não, Manchester United passa de fase, mesmo com um gol polêmico, mas passa de fase e vai enfrentar Fulham no Old Trafford. Platini, Manchester United classificado. De longe, o torcedor do Manchester dá pra comemorar como se essa vitória, claro, por mais que tenha sido emocionante e foi, né, esse gol do Maguire, que por vez, né, é um gol que se tivesse o VAR, né, na competição, realmente seria, né, facilmente anulado. O que também não tira o erro, né, do Bandeira, que se você for ver na imagem, ele estava ali no lance, ele estava na frente, então era muito fácil ele dar aquele impedimento, mas fica aí o porquê, né? Tem muita brincadeira na internet de falar que ele deu esse impedimento para o jogo acabar, porque de fato era um jogo muito, mas muito ruim, né? Eu, assim, adoro o clube em si, do Manchester, mas é muito difícil elogiar, porque por mais que tenha saído com essa vitória, mesmo sendo de uma forma polêmica, até porque poderia ter sido ao contrário, né? O Leicester poderia ter sido favorecido nesse caso, né, por esse erro da arbitragem, né, já que não temos o VAR na competição. Porque eu acho isso E um grande problema. é, Porque são jogos importantes, tem jogos que envolvem clubes gigantes e uma fase que, uma competição tão rica, não ter o VAR nessa etapa, eu acho que é um ponto muito negativo para a competição. rende um bom debate aí, né? Já que temos todo esse lance de quando vai ter os jogos em casa, né? Lá nos times, né, de ligas inferiores, né? De divisões inferiores, né? Melhor dizendo. O VAR é uma coisa que ainda vai ter que ser, né, muito debatida, né? Lá pela federação. Porém, realmente prejudicou o Leicester, né? Mas também, como eu disse, poderia ter sido o prejudicado saindo dali o Manchester, mas dentro da sua casa conseguiu a classificação, né? Com esse gol aí emblemático, né? Vamos dizer assim, pelo Maguire. Mas isso não traz nenhum tipo
alegria, né, em si, assim, é tudo momentâneo, porque o futebol apresentado pelo Manchester United ainda é muito ruim. É o time que não consegue criar, como até no outro episódio o Thiago falou, e é verdade, o Manchester também depende, assim como o Arsenal ele tinha citado que depende do Odegaard, o Manchester é muito mais dependente do Bruno Fernandes. Então talvez o trabalho que o Rubem Amorim tem de fazer o Manchester jogar, acho que o único jogador desse elenco atual que ele não precisa se preocupar é o Bruno Fernandes, que é o único jogador que carrega o time há muito tempo, que faz o time realmente funcionar, até naqueles dias que é difícil sair alguma coisa boa do Manchester. Então, ele vem insistindo num esquema que, né, tá ficando claro para todo mundo que não tá dando certo, mas é difícil assistir os jogos do Manchester, não sei, né? Eu tô quase concordando com o pessoal da internet que de fato o Bandeira ali, acho que já boi não basta a final. Não vou dar esse gol aqui para acabar. Perdão aí aos torcedores do Leicester, mas poderia ter sido ao contrário também, enfim, mas o futebol do Manchester tá longe de ser elogiado porque assim, é difícil. Pra quem assistiu, pra quem pagou, estava lá, assistiu da TV já é ruim. Agora imagine pra quem pagou e vê. Tem um show de entretenimento, não teve. Isso é uma coisa que eu posso dizer com toda certeza. O Manchester, nesse caso, acabou sendo beneficiado, né? Que nem o Platini falou. Foi um resultado apertado, foi um jogo assim, difícil pro Manchester. Não foi fácil, não. Foi conseguir o gol praticamente no último minuto. Com o Harry Maguire, né? Sempre muito forte nas jogadas de bola Lei do parada. ex, né? Lei do ex. Sempre ela, por aí. Então, agora sobrou praticamente só o City, que nós vamos falar daqui a pouco, e o United do Big Six, né? Então, a pressão a pressão vai ficar enorme para um dos dois levarem, né? E então, os outros times menores, né, que sobraram no caso, vão ter que correr bastante atrás aí para tentar ser campeão. E o clube melhorou muito após a entrada do Garnacho, né? Que ele é mais ou menos. Ele foi nesse jogo mais ou menos o que o Rodrigo foi pro Real Madrid, né? Um talismã ali que tá. Se entrar jogando, não jogava tão bem. Aí se sai do banco, aí muda a história do jogo, faz uma fumaça ali, tanto que foi nomeado o homem do jogo, né? Só pra lembrar também que teve a estreia, né, do garoto do Orgu, né? Orgu, perdão. Ele tava ali estreante, né? Começou jogando e tal, né? E como o André falou, né? O Garnacho acabou entrando justamente no lugar dele, né? Acabou ficando um pouco mais espetado ali né, no ataque, né? Incomodou um pouco mais, né? Tirou a falta de criatividade que o Manchester vinha tendo até ali, né? Até mesmo como o Thiago disse, foi um jogo difícil, né? O Manchester encontrou muita, mas muita dificuldade de conseguir criar alguma coisa nessa partida. Saiu vitorioso, saiu classificado, teve polêmica sim, mas o jogo foi muito ruim e tem muita coisa que melhorar aí. E dando sequência, Manchester City também sofreu com o time da terceira divisão, o Leyton Orient. O City jogou fora de casa, é aqueles estádios bem difíceis de jogar, gramado um pouco diferente, não é o Etihad Stadium e nem os outros estádios que o Manchester City está acostumado a jogar. E o Manchester City sofreu ali o primeiro gol contra do Ortega, Um gol contra golaço, né? gol contra Estranho, né? golaço, foi muito bizarro mesmo. E o City depois conseguiu fazer os 2 gols com Kusanov e também um gol desviado, né? O chute foi gol de sorte, né? um gol de sorte ali. Acho que deveria dar mais o gol pro Lewis. E depois Kevin De Bruyne salvando o Manchester City mais uma vez. E o Manchester City classificado para a segunda fase também é um jogo que não encantou os olhos do torcedor, não encantou o Pep Guardiola. O City que vem numa temporada muito difícil, muito diferente do que a gente está acostumado a acompanhar do Manchester City, sofrendo com o Leyton Orient, não é normal. É um City que vem decaindo nas últimas rodadas. A gente vai comentar também de Champions League, que sofreu uma virada do Real Madrid. Então, é uma temporada a se pensar, talvez seja um momento de manutenção do time, com novas contratações. Essa reformulação já está acontecendo, né, com algumas contratações já aí pontuais, né? O Pep já se movimentando para tentar melhorar o time, né? O Manchester City é aquele assim, na falta de criatividade, de sorte, você tem que chutar pro gol. Você chutar pro gol às vezes e foi o que o Rico Luiz teve ali a sorte. Chutou uma bola que, né, mascou ali desviada, enganou o goleiro e caiu lá dentro da rede. E esse gol, né, que acabou colocando o City aí numa situação que
depois só administrou e conseguiu avançar, né? É aquele jogo que você, né, ao contrário do Liverpool, né, não teve essa sorte, né, e foi eliminado, mas faltou pouco aí pro City talvez também ter caído precoce, né? E é isso, o Manchester City classificado para a próxima fase vai enfrentar o clube que eliminou o Liverpool. E para complementar apenas, né, tivemos jogos também do Bournemouth, né, vencendo o Everton em casa, né, por 2-0. Jogo fora aí conseguiu avançar, cravar a sua classificação e o Alcaraz também estava estreando nesse jogo. E o Blackburn recebeu o Wolverhampton Wanderers, né? Tivemos 2 gols aí de brazucas, né? O primeiro saindo pelo João Gomes e tivemos também o gol do Matheus Cunha, que vem fazendo uma temporada avassaladora, uma boa. Se você for analisar a temporada individual, o Matheus Cunha ganhando bastante destaque aí, quem sabe até mesmo outros times gigantes tentando trazer ele para as equipes. Classificados também estão Nottingham Forest, passou nos pênaltis, Crystal Palace, Newcastle, Ipswich Town, Bournemouth, Burnley, o Preston, Cardiff, Fulham, Millwall, e esses foram os clubes que estarão na próxima fase da FA Cup. Bom, para dar sequência aqui também, um quadro novo que vamos implementar a partir desse episódio. Mercado da bola, janela foi fechada, mas tivemos grandes movimentações interessantes nos clubes ingleses. E o Platini vai dar esse overview para nós sobre o mercado da bola. A gente pode dar um giro aqui rápido, né? Só para pontuar algumas movimentações no mercado de transferências na Premier League, né? E se depois os amigos da mesa quiser comentar alguma coisa, a gente debate aí rapidamente, só para destacar aí, talvez as principais, né? Vou começar aqui pelo Aston Villa, né? O Aston Villa que se mexeu bem aí, tentando obviamente se reforçar bem aí nessa reta final que vai ter, né, da Champions League, já que vem fazendo uma campanha boa na Champions, e na Premier League vai tentar se reerguer, né? Continuar dando a boa sequência. O Aston Villa tem um bom elenco, né? Eles fecharam a contratação do Daniel Malen, né? Aproximadamente a transferência girando em torno aí de 25 a 30 milhões, né? Negociado com o Borussia Dortmund. Teve o Alex Garcia também do Levante chegando no clube, né? Um garoto de 21 anos, né? O Disasi também, né? É um jogador que chegou aí, né? De valor de empréstimo, foi pago em mais ou menos 6 milhões de euros ao Chelsea. O Marcus Rashford, que acho que dessas aqui, junto com o Asensio, né, que veio de empréstimo para o Paris Saint-Germain, e o Rashford também por empréstimo do Manchester United, assumindo a camisa 9 do Aston Villa. Passando um pouco mais à frente aqui, a gente teve também a negociação no... Vamos ver, o Chelsea, né? O Chelsea tinha também se mexido aqui, mas era mais alguns jogadores subs, né, que chegou no clube. Não teve grandes saídas também, a não ser o Ben Chilwell, né, que era um jogador ali que também teve lesão, voltou, não estava vindo sendo muito bem aproveitado, foi emprestado ao Crystal Palace. Dando sequência nas transferências, tivemos também a chegada, né? Essa chegada foi por contrato livre, né? O William, que estava sem clube, acabou retornando, né, ao Fulham. Ele que fez uma temporada boa, né, enquanto estava no time, né, e está retornando à Premier League. O Ipswich Town não teve contratações gigantescas, né, dada também a situação do clube financeiramente, mas teve um empréstimo aí que chamou a atenção, que foi o Julian Enciso, né, jogador do Brighton, 21 anos, está sendo emprestado aí e pode acabar tendo aí um destaque aí, conseguindo talvez até melhorar o seu futebol, né, ganhar um destaque a mais aí na Premier League. E dando sequência, tivemos também o Manchester City, né? Talvez ele foi o mais ativo nessa Foi janela. o grande comprador, né? É, da janela. muito pela dificuldade que vem enfrentando, né? Mas o Manchester City não perdeu tempo, abriu os cofres e fechou, né? Talvez a contratação aí mais badalada dessa janela, que foi o atacante Omar Mamouche. Ele que venha fazendo uma temporada avassaladora no Frankfurt, lá na Bundesliga. E o Manchester City aí desembolsou nada mais nada menos que 75 milhões, mais bônus inclusos, né? Lembrando que esses valores podem chegar até 20 a 30 milhões a mais no valor da compra, por conta das metas estipuladas pelo jogador, né? Premiações e etc. Nico Gonzalez também é outro jogador que veio aí do Porto, né? Foi pago aí mais de 60 milhões. E tivemos também a contratação da jovem promessa aí do Palmeiras, o Vitor Reis.
foi pago ao Palmeiras aproximadamente 40 milhões de euros. E também tiveram umas saídas aí de empréstimo, né? O Caboré, que é um lateral aí que está encostado já há muito tempo, foi emprestado para o Benfica. O próprio Guardiola falou que eles anteciparam as contratações que eles iam fazer para a próxima temporada, tiveram que acabar antecipando, gastando agora, para tentar dar uma Dá uma revigorada no time. reviravolta. Eu E acho teve também o Kuzanov, né? O Matheus estava lembrando aqui da participação dele do jogo, né? Foi pago aí também aproximadamente 50 milhões pro Lens. O Lens que surpreendeu na Champions League, né? Fez uma boa temporada. Esse rapaz, né, de 20 anos se destacou bem. E agora, para ele, é um sonho, né? Chegar no Manchester City tão novo e ser treinado pelo Pep Guardiola. Né? Claro que ele teve a sua estreia, né, problematizada por conta de uma falha, né? Mas nada que vai arranhar a sua adaptação ao Manchester City. Ainda é o início de tudo, mas com certeza o Manchester City foi o mais ativo nessa janela de transferência e o que realmente foi lá e abriu os cofres. O que vamos combinar, não é problema, dinheiro não é problema pro time do Sheik, né? No caso do Manchester City, eu acho que é mais uma forma de resposta também durante a temporada, que é um clube que vem oscilando, né? Diferente das últimas temporadas. Então precisava. A gente sentiu com. A gente. O Manchester City sentiu como algumas lesões, né? A ausência do Rodri praticamente a temporada inteira. O De Bruyne voltando de lesão também já no meio da temporada. Então precisava. E eu acredito que vai ser uma adaptação para esses jogadores. Que a temporada seguinte, as demais, a gente espera já um resultado positivo deles. O Platini falou que dinheiro não é problema e não é mesmo, mas o fair play é problema sim para o City, problema grande, que pode até levar aí rebaixamento e muitas outras punições, né? E o City fez uma janela histórica, né? Nunca nenhum clube tinha gastado tanto dinheiro desde o Chelsea, né? Tinha gastado 280 milhões de libras na janela de inverno e o City gastou pouco mais de 178 para ver se dá um jeito na equipe, no elenco, para pegar pelo menos uma vaguinha na Champions, né? Porque é muito pouco para o City ficar fora da Champions. E lembrando também que tivemos saída, né, no Manchester City, né, o lendário lateral aí, que foi campeão de tudo, né, o Kyle Walker, ele foi vendido pro Milan, né, vai se arriscar lá na Série A, né, e sai, né, de assim, por cima, né, porque querendo ou não, por mais que a fase ainda tinha muita cobrança em cima dele, já que ele é um dos medalhões do clube, né, ele acabou aceitando essa transferência lá pro Milan. Seguindo, o Manchester United não foi muito ativo, a não ser as saídas, né, que já citei do Marcus Rashford, porém também tivemos a saída do Malásia, que foi emprestado para o PSV, e tivemos também o Antony, que saiu também para o Real Betis. O Antony também, que vem uma fase horrível, tá indo lá para o Betis tentar reaproveitar o seu futebol, reencontrar, no melhor dizendo, né. E tivemos apenas a chegada do Dorgu, Patrick Dorgu, que veio do Lecce, da Itália, foi pagos aí 30 milhões. Teve o acerto também do garoto, o Heaven, que veio do Sub-21 do Arsenal, moleque de 18 anos aí. O Newcastle só teve uma saída emblemática, né? O Almiron, né, que é um jogador que jogou aí por bastante temporadas, né? Ele acertou a ida pro Atlanta, perdão, por 9 milhões e 500. O time do Tottenham também acertou a chegada do jovem jogador atacante que estava lá no Bayern de Munique, o Matt Stell, né? Fez até a sua estreia na última partida aí Fez pela gol. FA Cup. Fez o gol, né, no caso. Ele já chegou brilhando aí. O valor de empréstimo foi pago a 10 milhões de euros. O West Ham apenas teve o seu retorno, né, de um jogador que ele tinha emprestado para o Nottingham Forest, que era o James Ward-Prowse. Ele retorna aí para a equipe do West Ham. Giro do mercado, contratações importantes para esses clubes. Acreditamos que cada um terá seu resultado e a gente vai acompanhando as próximas previsões de contratações para os próximos. Agora acabou, né? Agora já não tá é só fechado. pro próximo ano. Agora surgem as especulações para as próximas temporadas. Rumores. Sim. Os rumores. E qualquer rumor aí forte que tiver, a gente vai trazendo aqui também para compartilhar com vocês. Bom, e antes de a gente entrar na The Champions, teve uma rodada da Premier League. Rodada não, um jogo atrasado. Um jogo atrasado. Um jogo atrasado e foi um clássico. Um clássico de Liverpool. Pegando fogo. Pegando fogo. Foi Liverpool e Everton, ou melhor, Everton e Liverpool. Último Clássico dos amigos, né? jogo, último jogo esse último clássico no Goodison Park.
2-2, Arne Slot foi surpreendido. Golzinho no final. Golzinho no final. André, 2-2. Everton consegue ali um empate, um gostinho de vitória pro Everton. É clássico, independente do momento. O Everton tá lá embaixo, o Liverpool tá disparado, apesar de vir da derrota, né, pro time da segunda divisão. O Liverpool começou já perdendo, né? O Beto fez um gol aos 11, mas rapidamente já houve um empate com o McAllister. E aí, quando todos achavam que seria o 2-1, o Salvador, a virada do Salah, tem, né, a nova surpresa, um gol do Tarkowski aos 98 minutos de jogo. Um gol que explodiu o estádio, né? Invasão de campo, depois teve briga, cartão vermelho, todos os ingredientes de um verdadeiro clássico inglês, não é mesmo? E chama a atenção também que é o último clássico do Goodson Park, né? Então, para o Everton seria péssimo essa despedida com derrota, né? Uma derrota, mesmo que o Liverpool, o rival tá em primeiro, vai encaminhar o título, nada disso importa num clássico. E lembrar que esse clássico pega tanto fogo que é um dos clássicos que mais tem expulsões, né? Esse jogo, ele é uma rivalidade histórica, né? Então, como o André disse, pro Everton saiu como um gosto de vitória, né? Já que é a despedida aí do Goodson Park, um lendário estádio aí da, da- do campeonato inglês, né? Vai ficar marcado, né? A história, né? Tudo que o Everton construiu dentro desse estádio. Mas que pega fogo a rivalidade, esquenta ali muita coisa, porque nunca vi tanta expulsão em um clássico na Inglaterra. E quebra também uma tradição, né, na cidade de Liverpool, porque os dois estádios dos rivais tinham apenas um parque separando eles, né? 1 quilômetro, apenas 1 quilômetro de distância. Então, é, aquele fogo, aquela coisa da rivalidade ali tão de perto também vai se perder, não é mesmo? E o Everton investiu muita grana. 800 milhões de libras foi investido nesse novo estádio que começou a ser construído em 2021. O Everton fará testes ainda nessa temporada, mas com a equipe sub-21 e para a equipe principal mesmo só na temporada 25-26. Pois é, e é engraçado, né? O tanto de grana que um Everton, que às vezes nem conquista tantos títulos assim nas últimas temporadas, consegue investir fortemente na construção de um estádio. A diferença do futebol inglês com o que a gente está acostumado aqui no Brasil é gigante. Bom, E grande parte do dinheiro investido no novo estádio foi o que foi pago pelo terreno do Goodson Park, que serão apartamentos, escritórios. Então, grande parte, não tudo, mas pelo menos aí 75, 80% foi o dinheiro que entrou no caixa do Everton por conta do terreno do estádio antigo. bom, mas vamos falar de coisa boa? Champions League, primeira rodada dos playoffs, jogos de terça e quarta-feira. Vamos passar um giro breve aqui pelos resultados. PSG ganhou de 3-0, Juventus 2-1 em cima do PSV, Borussia 3-0 em cima do Sporting, Clube Bruges 2-1 em cima do Atalanta, Mônaco foi derrotado pelo Benfica, Bayern de Munique 2-1 em cima do Celtic, Feyenoord ganhou do Milan em casa e tivemos a cereja do bolo ali, Real Madrid 3-2 em cima do Manchester City. Para entrar nos detalhes, 3-0 PSG, uma vitória ali expressiva, provavelmente já cravou sua classificação. Lucas, 3-0 do PSG. O PSG vem talvez no seu melhor momento da temporada em muitos anos. Não só o PSG, o Dembélé vem num grande momento, marcou 10 gols nos últimos 4 jogos. O Brest não vencia o PSG há 30 anos. O PSG era o franco favorito para esse confronto, porém é um jogo de Champions, tudo pode acontecer. O PSG dominou por toda a partida, o Dembélé ainda perdeu outras 3 grandes chances, fez 2 gols, foi o man of the match. E o PSG está cada vez mais forte nessa disputa. Na próxima fase, ou vai enfrentar o Liverpool ou o Barcelona, que foram os dois melhores clubes da Champions. Porém, o PSG vem num grande momento e vai fazer um jogo duro, independente de qual time ele enfrentar. E o Dembélé vem realmente numa crescente, né? Deve ser a melhor temporada da sua vida agora com 27 anos, são 15 gols em 8 jogos nesse ano de 2025, e ele tem uma marca para quebrar. Ele já se igualou a Neymar e Mbappé num grupo que marcou gols em 8 jogos consecutivos. Se ele marcar um gol no próximo jogo
dele, ele vai entrar para a história do PSG como jogador a marcar em 9 jogos consecutivos. Então a fase do francês é realmente incrível. Bayern de Munique Celtic, 2-1, Bayern de Munique, jogo fora de casa. Thiago, O Bayern, né, é o franco favorito desse confronto, né, apesar de não ter conseguido a classificação direta, né, entre os 8 primeiros, que aí não precisaria participar dessa fase, mas o Bayern é o favorito e abriu 2-0, né, abriu 2-0 com os gols do Olise, né, que foi um belíssimo gol, e o Harry Kane. E no finalzinho o Celtic descontou com o Maeda. Mas foi um jogo tranquilo, assim, do Bayern, né? No começo tomou um susto, com 20 segundos tomou um gol, mas o centroavante do Celtic passou na frente do Neuer, né? Acabou atrapalhando e o Bandeira anulou. Mas depois só deu o Bayern de Munique. O Olise está fazendo uma temporada brilhante, jogando muita bola. Cada chute de fora da área dele é impressionante. Fez um golaço nesse jogo. E o Harry Kane com oportunismo, né? O faro do gol que ele tem, né? É muito difícil de marcar o Harry Kane. Impressionante como ele joga em todas as posições do ataque, praticamente. Ele joga de meia, joga de centroavante, sabe sair do jogo. É rápido para um centroavante. É um jogador completo, né? Só falta títulos para ele. Vamos ver se agora com o Bayern ele consegue. O Thiago destacou, né, o que teve aí de melhor, né, nessa partida, né? Mas para quem esperou que o Bayern iria entrar lá na casa do Celtic e golear, né? Lógico que a gente não precisa nem falar muito que comparar os dois times não tem, né, não tem nem como discutir, né? A qualidade do Bayern é gigantesca. O Olise, que jogador, né? Já jogava muito bem na Premier League, jogando pelo Crystal Palace e atuando aí no Bayern de Munique, vem ganhando destaque gigantesco. E que golaço, que chute. Aquilo ali é um chute que você pega na bola de um jeito que você coloca a bola lá no ângulo e você vai pra torcida gritar porque você fala, meu, eu fiz esse gol. Um míssil, né? É um míssil. É assim, eu vi aquele gol umas 4 vezes porque é um gol muito bonito. Enfim, o time do Bayern depois manteve administrou só a partida e levou. Mas eu mesmo acreditava que o Bayern ia entrar nesse jogo e golear, mas não. O Celtic deu um trabalhinho no começo, mas depois encontrou muita dificuldade de conseguir passar pelo sistema defensivo do Bayern de Munique, que é muito bom. E acho que lá pro jogo de Munique o Celtic vai encontrar mais dificuldade ainda. bom, mas agora entrando na cereja do bolo da rodada, Manchester City jogando em casa no Etihad Stadium enfrentou nada mais nada menos que o maior campeão dessa competição, 15 Champions no bolso, Real Madrid. E o Manchester City perdeu. Um jogo ali que Haaland desencantou contra o Real Madrid, fez seu primeiro gol, fez 2 nessa partida, mas o Real Madrid tem a magia. Não sei o que acontece com E o Real Madrid. destacar que foi a primeira vitória do Real Madrid no Etihad Stadium. Pois é, e essa virada, né, que aconteceu ali nos últimos minutos mostra muita força do Real Madrid, independente da fase em que se encontra no Campeonato Espanhol, né, na fase atual dessa temporada. Manchester City escancara, né, de fato, essa fase difícil que vem vivendo essa competição. Por mais que iniciou fazendo gol, jogou bem, teve bola no travessão dos dois times, mas o sistema defensivo, acho que até por isso que veio 2 novos zagueiros, né, na contratação do Manchester City, está sofrendo demais, Muito né? frágil, tá, Muito né? frágil. Mesmo com a volta do Rubem Dias, a gente teve um desfalque durante a partida, que foi o Akanji, que se lesionou, teve que sair. A gente sentiu um pouco, a gente entrou. O Grealish se machucou O também. Grealish também se E machucou. é uma oscilação no sistema defensivo que não era comum acontecer no time do Pepe, né? O sistema defensivo sempre foi muito eficiente, né? Eu sempre carreguei comigo que times vitoriosos vêm através de uma grande defesa, né? Tanto zagueiros, laterais e goleiro. A gente percebe isso, né, nas últimas temporadas do Manchester City. E 3-2 para o Real Madrid. Real Madrid com seu ataque feroz. Kylian Mbappé fazendo também gol no Manchester City. Rodrigo também se destacou muito bem nessa partida. Rodrigo e também Brahim Dias. Brahim Dias, a lei Brahim. do ex de A novo. lei do ex, né? Até não quis comemorar no gol, mas no gol do Bellingham ele comemorou. Então, é isso. Esse foi Dizem que comemorar com o Bellingham você não consegue se segurar, todo mundo entra na onda. Pois é, todo mundo abre os braços imediatamente, E independente. ele fez pra torcida. E ele é inglês também, né? Mas o auge da situação de todo esse jogo foi no começo, só pra destacar.
Os jogadores já estavam entrando lá pra fazer a fileira pra cantar o hino da Champions League. E o Vini já olhou lá pro canto, tinha o quê? Tinha um bandeirão já provocando, ele já né, é o escrito lá, Stop and Cry, né, que é traduzindo, é tipo assim, para de chorar, né, o Bola de Ouro somos nós, né, então ali eles já estavam cutucando a onça com vara curta. A provocação começou logo na entrada, né? Chegou no vestiário, já tinha um pôster do Rodri com a bola de ouro. Então foi um jogo bastante quente também. Eu acho que o torcedor do City tem que aproveitar esse momento mesmo. Primeiro bola de ouro da história do clube, levou a bola de ouro para casa, né, para eles. E independente do critério de quem votou, como é que foi, a verdade é uma só. A bola de ouro é do Rodri. Então, a zoeira ficou ela venceu, prevaleceu, né? Não entrou naquele campo do racismo, então tá de boa, foi só na zoeira mesmo. E o próprio City entrou nessa também com o pôster, né, que o Thiago falou agora, que foi colocado na porta do vestiário do Real Madrid. Mas quanto ao jogo, o City pareceu que ia realmente dominar e que ia manter a escrita, né? Que cada ano, todo ano tem esse jogo e cada um leva uma vez. Então, ano passado o Real levou, foi campeão. No outro ano o City levou, foi campeão. Então o City mostrou que poderia sim fazer frente ao Real e conseguir manter a escrita de vencer o Real Madrid e quem sabe sonhar com o título, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. No final o sistema ofensivo do Real Madrid deu grandes trabalhos para a defesa do City e uma defesa que teve baixa nesse jogo, né? O Akanji machucou. E o Rodrigo também, destacar o Rodrigo, que sempre joga muito bem contra o City, ele se transforma, ele dando cada passe, quebrando linha, deixando o jogador na cara do gol. Mendy, foi numa jogada do Rodrigo, eu acho que o Mendy perdeu um gol na cara, né, A depois. caneta que ele deu no De Bruyne, né, foi uma coisa de louco, né. Na entrada da área, O verdade. Vinícius Então, Júnior também, vocês lembram quem que o Vini deu Foi a no Rubem caneta? Dias. Foi no Rubem Dias, né. foi no Rubem Dias, foi no Ah, Rubem Dias. é muita habilidade pura, né, os brasileiros. Sim. Não, E, e, esse ataque do Real Madrid ele é invejável para muitos clubes aí na Europa. E o Rodrigo, especialmente contra o City, ele é o jogador que ele vê o Manchester City na frente e parece que ele se sente muito mais à vontade, né? Do que jogar contra, por exemplo, o Osasuna. Contra o City ele tá mais leve, mais solto, porque ele sabe que ele é o carrasco do clube inglês. Não, eu acho importante pontuar também que, por mais que o Real tenha sido superior, criou muito mais chances, jogou melhor, dois dos três gols saíram a partir de erros individuais, né? Um do Kovacic e o outro do Rico Lewis. Isso mostra que o City não Eu tinha acho, confiança nenhuma de jogar aquele jogo, né? na verdade, até passaria um pano pro Kovacic. Na minha opinião, o segundo gol do Real Madrid partiu de um início do erro do Ederson, né? Aquela saída de É, bola horrível. Então ali também. Dois erros do Ederson nesse lance. É. Exatamente. Não, isso mostra como o City não tem confiança. E você jogar sem confiança contra o Real Madrid numa noite de Champions, você não vai sair vitorioso. O próprio Ederson, né, que já salvou diversas vezes, né, já teve brilhantes atuações, né, fechando o gol, inclusive naquela que o City sobressaiu fazendo aquela goleada histórica em cima do Real Madrid, né, Até o mesmo a Ederson tinha, final contra a Inter, com né? certeza, né, onde todo mundo naquele dia lembra que o Lukaku foi o jogo que ele não quis fazer gol, né, mas o Ederson se sobressaiu e foram campeões, e é como o André disse, e acrescento também, o Lucas destacando a questão das falhas, né, individuais, dessa falha. Esse é o maior problema do City hoje, né? Eu vejo que o ataque, né, às vezes se sobressai em muitos dos jogos, né, do Manchester City, mas o sistema defensivo é algo que nem mesmo o Pepe, em coletivo, acabou dizendo. Nem ele consegue explicar. Imagine nós querer achar realmente qual que é. Se é a questão mental, será que é um ânimo que está faltando? Será que é simplesmente coisa de jogo que o time não está conseguindo ter esse controle, essa tranquilidade de tipo assim, ó, a gente saiu na frente, um gol, dois gols, vamos tentar administrar. Claro, não é qualquer adversário, é o Real Madrid. É o maior campeão da Champions League e mesmo também passando uma dificuldade defensiva gigantesca, se você olhar para um lado, você tinha jogadores improvisados, volante na zaga, tinha um moleque da base atuando, que é o Asensio, você tinha um meia atuando na lateral e o único de ofício realmente na lateral esquerda que era o Mendy. Mas mesmo assim é difícil, porque o encanto que tem
né, do Real Madrid se sobressair em situações que você acha que ele está derrotado e ele vai lá e provou novamente, né, conseguindo a tão sonhada vitória que faltava dentro do campo do Manchester City. E realmente, Quebrando, inclusive, desculpa te cortar, claro. uma invencibilidade muito grande do Manchester City. Teve 34 rodadas de invencibilidade jogando em casa na Champions League. A última derrota tinha sido em 2018. Então o Real Madrid não quebra qualquer tabu, não. Um tabu grande em cima do Isso Manchester diz City. muito o que era o sistema defensivo do Manchester City e o que é hoje, né? É realmente uma dificuldade muito grande que o Pepe está enfrentando de conseguir ajustar, né? E as falhas individuais, né? Elas são terríveis, né? Porque você não tem como bobear na frente de nenhum ataque. Ainda mais um ataque que tem Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrigo. E o City passa uma sensação meio de falta de vontade, né? Eles estão sem aquela intenção de vencer que já tiveram outros anos. Tá lembrando um pouco o Manchester United, né? Porque nesse 11 do City, pelo menos 3 jogadores já queriam ter saído, que é o Ederson, que queria ir para a Arábia, tinha aceitado até a oferta. O Bernardo Silva queria sair para o Barcelona já há alguns anos. E o Kevin De Bruyne também já achou que o seu tempo no futebol inglês tinha acabado, mas o Pepe escolheu manter todo mundo e tá pagando o preço por isso. Esse Manchester City, vamos falar a verdade, tá com cara de fim de ciclo mesmo. Alguns jogadores já estão na hora de sair, né? Eu acho, ó, falar a verdade pra vocês, o City ainda tem chances. Tem chances, eu acho que não é favas contadas. Lógico que o Real Madrid, no Bernabéu, todo mundo sabe a magia que é, magia de Champions, mas o City, apesar de eu ver esse cheiro, né, a gente fala cheiro de fim de ciclo, tem jogadores que estão querendo sair, não estão querendo continuar. O próprio Guardiola já deu declarações que não sabe que ele vai ficar se tiver punição, que se não tiver punição, não sabe como é que vai ser, já renovou, né? Mais 3 anos, Mas, eu acho. Vai ficar mais 3 anos. Então, tá, ele vai ter que renovar esse elenco. E quanto ao Real Madrid, né? O Real Madrid tá cheio de desfalques na defesa, né? Impressionante. Muitos desfalques. E tem um ótimo goleiro, né? Que é o carro-chefe da defesa, né? E o Mendy, né? Assim como o Platini falou, o Mendy é o único que tá jogando em sua posição, né? O resto é um zagueiro, né? O Asensio, ele é zagueiro, mas ele costuma jogar pelo lado direito e tá jogando do lado esquerdo, porque o Real tá sem o Rudiger. E o Tchouaméni improvisado na zaga e o Valverde improvisado na lateral, E que é eles um não ótimo quiseram volante. reforçar, né? A janela abriu, o Real Madrid não quis saber de repor ninguém, né? O Florentino falou que não iria contratar, né? E o Ancelotti, esperto que é, né? Não ia comprar uma briga, falou que não precisava. E o ataque do Real Madrid é fora de série, né? Mas eu ainda acho que o meio campo do Real Madrid é um pouco exposto demais. Com esses 4 da frente, fica um pouco exposto. Então, se o City tiver um dia inspirado, uma defesa um pouco mais jogada também, porque o Rubem Dias voltou de lesão nesse jogo, ele está sem ritmo de jogo. Outros jogadores voltaram também nesse jogo. Acho que o Ake voltou nesse jogo também. Se eles já pegarem um pouco mais de ritmo, vai ter mais um jogo só, né? Mas pode ser que o Manchester City ainda tem chances. Eu acho que ainda sonha. Mas é muito difícil, porque o Real Madrid, Bernabéu é uma magia perfeita com Champions League e sempre decidindo. É um confronto aberto, eu acho. O Real Madrid está muito perto, está mais perto, mas está em aberto ainda esse confronto. E vai ter a volta do Rudiger também, né, para a volta. Mas de qualquer maneira, eu também acredito que a vantagem ela é mínima e o City não tá morto. Tá longe de estar morto, tem grandes jogadores, né? E essa é a vantagem de entrar como azarão, né? Ninguém tá esperando mais nada. Todo mundo falando sobre a atmosfera do Bernabéu e tudo, mas tudo isso pode ser quebrado a partir do ótimo jogo dos jogadores do City. E só para concluir, eu ia destacar também justamente essa parte. O Manchester City não está muito atrás, né? A vantagem é mínima, como o André disse. Então o jogo de volta para mim está em aberto, sim. Mas se fosse para sair do muro, eu aposto que o Real Madrid consegue sair vitorioso. Porém, isso não quer dizer que o jogo vai ser fácil. O Manchester City tem qualidade, tem ótimos jogadores. Uma jogada, bola parada, um brilho de uma jogada ali que pode deixar alguém na cara do gol pode fazer, e isso também serve para o outro lado. Então, ou seja, você pega esses dois elementos, você vê que é um jogo em aberto, né? Lógico, o Real Madrid ainda tem uma leve vantagem, né? E vai jogar também em casa, ao lado do seu torcedor. Então, eu apostaria que o Real Madrid vai sair, vai se sobressair, muito por conta da fase do City, dessa oscilação toda. Assim, é uma diferença muito pouca, mas eu acredito que por esse detalhe o City ainda tá vulnerável, um pouco mais vulnerável que o Real Madrid, mas assim, é coisa pouca.
Mas se o Real Madrid não se cuidar, o City também pode chegar lá e surpreender. E também vale destacar que, mesmo com a renovação do Pep Guardiola, eu acredito, aí já é a minha opinião aqui, só para destacar, claro, não sou o dono da verdade, mas eu acredito que é um ciclo que já está encerrando, já está muito eminente aí que essas saídas, o próprio De Bruyne, né, que muitas das vezes aí é o capitão da equipe, né, ele é um jogador que já está numa idade, não está já rendendo mais o que rendeu uma vez, né, tudo que ele rendeu, na verdade, né, então é um jogador que tá de saída, tá tendo renovação no elenco, isso é fato, mas eu acho que os dias do Pep Guardiola cada vez mais vai chegando ao fim, né? Claro que ainda é cedo para falar que é amanhã, mas também não se surpreenda se o Pepe um dia chegar numa coletiva e não querer ficar mais não aguentar mais levar o clube, né? Não precisa ser necessariamente o Guardiola sair. Eu acho que essa reformulação de elenco pode acontecer. Ele mesmo perceber os jogadores que querem continuar ou que querem sair do clube. E como tem muita gente que já ganhou muita coisa, acho que essa reformulação vai ser necessária. Mas todo mundo concorda, né? Que o jogo da volta vai pegar fogo, né? Então muita coisa vai acontecer nessa partida aí e eu tô muito animado pra ver como é que quem vai se sobressair. Pois é, amantes de futebol, semana que vem, quarta-feira, tem a volta para decidir de fato quem segue na competição, Real Madrid ou Manchester City. Bom, agradeço você de ter nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário se a gente esqueceu de algum jogo, de alguma situação. Algum feedback aí, se algum precisa feedback, melhorar. se a gente pode melhorar em alguma coisa, acrescentar nos próximos episódios. Mandem pra gente suas sugestões. Agradeço, ficamos por aqui e até a próxima. Falou! Valeu!